Respira, deusa. Antes de começar esse dia, antes de responder as mensagens e antes de entrar nas turbulências de metas e decisões, respira comigo. Hoje nós vamos falar sobre a correção da percepção. E para isso, a primeira mudança é não começar o dia reagindo, mas começar reorganizando a mente. Porque existe uma diferença enorme e gritante de operar a partir do ego ou operar a partir da consciência crística. O ego fabrica o medo, depois valida o medo e chama isso de realidade. Mas a verdade, apesar de simples e poderosa, é: eu sou responsável pelo que vejo. E responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder. E hoje nós vamos percorrer juntas, nesse estudo, a anatomia da mente, do sistema do ego, baseado em julgamento e projeção, ao sistema do Espírito Santo, baseado em visão e amor. Talvez você esteja hoje tentando prever, tentando controlar cenários, mas hoje nós faremos diferente. Nós entregaremos uma pequena parte de boa vontade e permitiremos que essa correção aconteça. Porque Deus é só o amor. E se Deus é só o amor, eu também sou e você também é. E esse é o fundamento base para que você tenha estabilidade de consciência. Essa é a base. Eu já fiz agora todo o trabalho mais duro para você. Você agora só precisa continuar a ouvir. E sempre, em algum momento que você perceber o medo, lembre-se, não é o mundo que está atacando. É apenas uma percepção pedindo correção. Paz é decisão. Paz é estratégia espiritual. Vamos começar? Qual foi o peso da primeira decisão que você tomou hoje? E da segunda? Parece que o dia é uma sucessão de pesos que a gente coloca nos ombros, um de cada vez. A decisão sobre qual e-mail responder, qual reunião priorizar, é uma performance constante. Hoje, a gente vai mergulhar em algumas fontes que propõem uma inversão radical dessa lógica toda de controle. Exato. A ideia de que a maior alavancagem estratégica não está em fazer mais, mas em soltar uma responsabilidade que talvez nunca foi nossa para carregar. E o material que a gente tem em mãos hoje são trechos de um curso em milagres e um curso de amor. São textos que, à primeira vista, podem parecer um pouco densos, né? Mas, no fundo, a mensagem é surpreendentemente prática. Sim. A nossa missão aqui é, destilar a essência desses ensinamentos e traduzir isso para o nosso campo de batalha diário. As metas, a pressão, o medo de errar. Vamos investigar como a responsabilidade e a entrega, que parecem opostos, podem, na verdade, coexistir. Ok, vamos analisar isso então. A primeira grande ideia vem de uma frase do Curso em Milagres, que é, no mínimo, desconfortável. Eu sou responsável pelo que vejo. Sinceramente, a minha primeira reação lendo isso é de resistência. Claro. Espera aí, isso soa muito como culpar a vítima. Se a economia entra em colapso e uma empresa precisa fazer cortes, como isso pode ser minha responsabilidade? Parece até perigoso, né? É uma reação totalmente compreensível e é exatamente o ponto de partida. O texto provoca a gente porque estamos condicionados a pensar em responsabilidade como sinônimo de culpa. Exato, de culpa. Mas a proposta aqui é outra. E se a gente trocasse a palavra responsabilidade por, poder de percepção? Poder de percepção. A frase mudaria para: eu tenho o poder de decidir como eu percebo o que eu vejo. Isso muda tudo. Não é sobre ter causado o evento externo, mas sobre ter escolhido a lente através da qual a gente interpreta esse evento. O texto afirma algo bem radical. É impossível que o Filho de Deus seja simplesmente conduzido por eventos exteriores a ele. Ou seja,
A ideia é que não somos só marionetes dos acontecimentos. Ah, agora começa a fazer mais sentido. Então não é que eu criei a crise econômica, mas eu escolho se eu vejo aquilo como o fim do mundo ou como uma reconfiguração que pode abrir outras portas. A responsabilidade está na escolha da minha meta interna. É isso? Precisamente. A fonte é muito direta sobre isso. Ela diz que, dependendo da meta interna que a gente escolhe, a experiência externa muda. Tem uma citação que diz assim: sofre e terás decidido que o pecado era a tua meta. Sê feliz e terás dado o poder de decisão àquele que tem que decidir-se por Deus por ti. Que é uma linguagem bem poética, né? Sim, mas traduzindo isso do poetiquez espiritual, se a nossa experiência é de sofrimento constante, é porque, em algum nível, a gente escolheu o conflito como nosso objetivo. Se a experiência é de paz, é porque escolhemos a paz. A responsabilidade é sobre essa escolha interna, ela vem antes de tudo. E o que eu acho libertador nisso é que a correção não exige um esforço heróico, sabe? O texto fala de uma pequena dádiva, uma diminuta mudança da mente. Não é sobre lutar contra o mundo, mas sobre uma disposição interna. Ele diz: apenas reconheça que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. É como aquele alívio que a gente sente numa reunião quando alguém finalmente tem a coragem de dizer: gente, essa estratégia não está funcionando. A gente estava errado. Sim, perfeito. Naquele momento, o peso some. A admissão do erro abre espaço para a solução real aparecer. E o motivo pelo qual a gente fica preso no erro é o que a fonte chama de raciocínio circular do ego. É um conceito brilhante. Raciocínio circular. Funciona assim. Primeiro, a gente constrói uma crença. Por exemplo, o mercado é agressivo e as pessoas não são confiáveis. Essa é a nossa premissa. Ok. Depois a gente sai pelo mundo procurando provas que confirmem isso. A gente ignora os 10 gestos de colaboração que recebeu no dia e foca naquela única pessoa que nos passou para trás. E aí a gente diz: tá vendo? Eu sabia. O mundo é assim mesmo. Nossa, o texto resume isso de forma genial. O mundo que vês não é senão a vã testemunha de que estava certo. Que poderoso isso! Nós mesmos criamos a nossa própria prisão e ainda usamos as grades como prova de que estamos presos. Então, aquele peso do dia, aquele e-mail, o peso não veio do e-mail em si, mas da minha decisão interna sobre o que aquele e-mail significava. Uma ameaça, uma cobrança. Exatamente. O e-mail é neutro. A carga, o peso, é a interpretação que a gente projeta sobre ele, baseada nesse raciocínio circular que já está ali, operando em segundo plano. Certo. Então, se a gente cria essas prisões, como a gente pode identificar isso no dia a dia, na rotina de trabalho, por exemplo? Isso levanta uma questão importante que o texto aborda com o conceito de ídolos. Ídolos? E claro, não estamos falando de estátuas, né? Os ídolos modernos são bem mais sutis. Um ídolo pode ser a meta trimestral. A meta em si não é boa nem má, mas ela vira um ídolo quando o nosso senso de valor, nossa paz, nossa identidade passa a depender inteiramente de alcançar aquela meta. Faz sentido. A fonte descreve isso assim: onde elas, as dádivas de Deus, deveriam estar, colocaste os teus ídolos a alguma outra coisa. A gente coloca a meta, a aprovação do chefe, o bônus no altar da nossa mente e sacrifica nossa paz a eles. Na prática, então, o ídolo pode ser a obsessão por chegar no inbox zero. Aquela crença de que, se eu zerar todos os e-mails, aí sim vou ter paz. É a analogia perfeita. E nesse processo a gente sacrifica o almoço, a sanidade, a conexão com a família, tudo nesse altar do inbox zero. É isso, o ídolo é qualquer coisa externa que a gente elege como nossa fonte de salvação ou de paz. É a crença de que quando eu conseguir X, então vou poder relaxar. E a gente passa a vida correndo atrás de um X que sempre muda de lugar. E o interessante é que o antídoto proposto é incrivelmente simples. A lição 171 do curso dá 2 frases para a gente carregar no bolso, tipo um lembrete. A primeira é: todas as coisas são ecos da voz por Deus. E a segunda: o poder de decisão é meu. Como é que essas 2 ideias conversam? Elas funcionam como um padrão de interrupção para esse raciocínio circular.
Pensa assim, a voz por Deus, dentro dessa lógica, é a voz da paz, da unidade. A voz do ego é a do medo, da competição. Certo. Então, quando aquele meio pesado chega, o raciocínio circular do ego já começa a gritar. Isso é um problema, é um risco, vão te culpar. A frase "todas as coisas são ecos da voz por Deus" nos convida a questionar: ok, e se houver outra forma de ver isso? Onde está o eco da paz aqui? E a segunda frase? E a segunda, o poder de decisão é meu. É o que nos dá autoridade para, de fato, fazer essa escolha. Eu não sou obrigado a ouvir a voz do pânico. Eu posso escolher sintonizar em outra estação. Entendi. Então, se a escolha é minha e eu posso escolher ouvir essa outra voz, que tipo de mentalidade isso cria? Para onde isso leva na prática? No meio de uma crise? Leva diretamente para o que um curso de amor chama de consciência crística. Ok. E antes que o nome assuste, vamos simplificar. A fonte define esse estado de uma forma muito pé no chão. É a nossa mente operando na ausência de duas coisas: julgamento e medo. Só isso? Só. A citação é clara. Teu estado natural é um estado livre de medo e de julgamento. Isso é tudo o que diferencia teu estado natural de teu estado não natural. Não é sobre se tornar um ser iluminado. É sobre remover os dois filtros que distorcem a realidade. Ok, vamos levar isso para um cenário de alta pressão. Uma apresentação para a diretoria sobre um projeto que está com resultados ruins. Como seria operar a partir dessa consciência sem medo e sem julgamento nesse momento? Seria olhar para os números ruins e vê-los como números, apenas dados. Sem o drama. Sem o julgamento de "isso é um desastre, minha carreira acabou", e sem o medo paralisante de "o que eles vão pensar de mim". A ausência desses dois filtros permite que a mente acesse sua plena capacidade estratégica. Em vez de gastar energia se defendendo ou entrando em pânico, a pessoa foca no que importa. Ok, esses são os dados. Qual é a lição aqui? Qual o ajuste de rota necessário? A ação se torna mais precisa. Exato, mais eficaz. A fonte descreve quem age assim da seguinte forma: não tentarão criar sua versão de um mundo perfeito e forçá-la sobre os outros, mas permanecerão no mundo perfeito que existe na visão da consciência crística. Eles não forçam o resultado. Eles respondem à realidade como ela é, com clareza. Isso redefine completamente o propósito das dificuldades, então. Aquele projeto com resultado ruim deixa de ser um castigo e passa a ser outra coisa. Exatamente. O texto usa uma metáfora poderosa. As dificuldades são o currículo. O currículo. Crises, metas que parecem inatingíveis, são descritas como condições perfeitas para um ótimo aprendizado. É como ir para a academia. Os pesos são desconfortáveis, mas eles não estão lá para nos esmagar. Estão lá para nos fortalecer. Uma vez que o músculo está forte, a gente não precisa mais daquele peso específico. Da mesma forma, uma vez que a lição é aprendida, a lição da entrega, da confiança, a necessidade daquele problema desaparece. A prova não precisa mais ser aplicada. E depois que a gente se forma nesse currículo, o que acontece? A gente fica de braços cruzados? Pelo contrário, aí que o trabalho de verdade começa. Ah, é? O texto aponta para uma transição fascinante. A passagem de aprender para criar. Enquanto estamos no modo aprendizado, o mundo nos apresenta problemas para a gente desatar nossos nós mentais. É um processo de desaprender o medo. Mas quando essa fase se completa, a gente passa a operar a partir de um novo lugar. Não estamos mais reagindo a crises, mas criando ativamente a partir de um estado de paz. Como um músico. A escolha de passar do aprendizado para a criação criará um novo mundo. Uau! Então o que tudo isso significa, no final das contas? Juntando todas as peças. Significa que a pressão esmagadora que a gente sente, aquela sensação de carregar o mundo nas costas, vem de uma premissa falsa. É de que somos vítimas. A premissa de que somos vítimas impotentes de um mundo caótico e que nossa única chance é controlar tudo e todos. A saída, segundo essas fontes, não é lutar mais ou trabalhar mais horas. É um pequeno ato. Um pequeno,
mas imensamente poderoso ato de reconhecimento. O poder da percepção sempre foi nosso. Aqueles pesos de manhã não estão nas coisas, estão na lente que a gente usa para olhar para elas. No fim, a grande decisão estratégica do dia não é entre comprar ou vender, investir aqui ou ali. A decisão fundamental, a que vem antes de todas, é a escolha entre essas duas lentes. Exato. A lente do medo que nos coloca num campo de batalha constante, onde a gente precisa lutar, se defender, se provar. Ou a lente do amor. E aqui amor é só essa visão sem medo e sem julgamento. Ela nos lembra que já estamos em casa, seguros, e que tudo que acontece é uma oportunidade. Seja para aprender uma lição ou para criar algo novo. Talvez um lembrete prático para o dia a dia, para a próxima chamada, para a próxima decisão difícil, seja se ancorar numa frase que une tudo isso que a gente viu. O poder de decisão é meu, Deus é só amor e, portanto, eu também. É uma forma de lembrar no meio do caos quem está no comando da percepção e qual é a nossa verdadeira natureza. E para deixar um pensamento final, as fontes sugerem essa passagem do aprendizado para a criação. Fica a pergunta: se a sua próxima ação do dia não fosse para consertar um problema, apagar um incêndio ou evitar um erro, mas simplesmente para criar algo a partir de um lugar de paz e inteireza, que ação seria essa? Como ela seria? E que hoje você se lembre das profundidades dessas palavras e que você escolha, pela sua própria decisão, voltar à casa do Pai. Esses trechos fazem parte da minha disciplina espiritual. Uma decisão consciente de todos os dias me dedicar pela manhã aos trechos de leitura dos livros para fazer essa integração. A paz, ela é uma decisão. A paz é uma tecnologia e uma estratégia espiritual para que você possa, todos os dias, se nutrir na fonte para expandir, criar, manifestar o reino dos céus na terra a partir da verdadeira identidade de Deus em você. Que você volte aqui todos os dias. E se você quiser se aprofundar mais, aqui na descrição você tem o Instagram e nós teremos em breve um novo workshop. Vamos nessa?